Kevin Spacey Fowler é um ator, diretor, roteirista, produtor e comediante norte-americano. Ele começou sua carreira como ator de teatro no começo da década de 1980, antes de conseguir papéis como ator coadjuvante em filmes e na televisão. Ganhou aclamação da crítica no começo dos anos 1990, culminando para Spacey ganhar seu primeiro Oscar de melhor ator coadjuvante pelo filme The Usual Suspects de 1995, seguido por outro Oscar de melhor ator pelo drama American Beauty de 1999. Kevin Spacey foi nomeado para diversas premiações durante a sua carreira, como o Emmy e Globo de Ouro, e participou de filmes como o suspense policial Seven, no filme de crime L.A. Confidential, no drama Pay It Forward, na ficção científica e suspense K-Pax e no papel de Lex Luthor no filme Superman Returns. Ele é também o diretor artístico do Teatro Old Vic em Londres desde 2004. Desde 2013, Spacey tem feito o papel de Frank Underwood na série de televisão House of Cards, da Netflix. Ele ganhou um Globo de Ouro de melhor ator em série dramática por seu papel na série. Em outubro de 2017, o ator Anthony Rapp acusou Spacey de fazer avanços sexuais contra ele quando tinha apenas 14 anos. Após as acusações de Rapp, inúmeras outras pessoas também vieram à frente e acusaram Spacey de abuso e assédio sexual. Como resultado, a Netflix cortou laços com ele, incluindo a remoção dele do elenco de House of Cards. Outros projetos contando com Spacey, como o filme Gore, foram igualmente cancelados. Um filme que seria lançado 2 meses depois, All the Money in the World, viu o diretor Ridley Scott remover Spacey de um dos papéis principais ao refilmar suas cenas com Christopher Plummer. Spacey nasceu na cidade de South Orange em Nova Jersey no ano de 1959, é filho de Kathleen, uma secretária, e Thomas Geoffrey Fowler, um escritor técnico. Ele possui uma irmã e um irmão mais velhos, Julie Rand, e é descendente de sueco, inglês e galês. Spacey frequentou um colégio militar no bairro de Northridge em Los Angeles e Chatsworth High School no bairro de Chatsworth, também em Los Angeles. Em Chatsworth, Spacey participou da peça The Sound of Music, fazendo o papel de Georg Ludwig von Trapp com Merwin Hahn no papel de Maria von Trapp. Ele pegou Spacey como seu nome artístico. Diversos relatos sugeriram incorretamente que Spacey escolheu esse nome como um tributo ao ator Spencer Tracy, combinando o primeiro e último nome de Tracy. Ele tentou durante vários anos fazer sucesso como comediante, antes de entrar na Juilliard School em Nova York, onde estudou drama, entre os anos de 1979 e 1981. Durante esse período, Spacey fez apresentações de stand-up em competições de talentos de boliche. O primeiro papel profissional de Spacey foi uma pequena participação no Festival de Shakespeare de Nova York na peça Henry VI, parte 1 em 1981. No ano seguinte ele fez a sua primeira aparição na Broadway, como Oswald na produção Espectros de Henrik Ibsen. Logo depois ele interpretou Flint na peça Elle Mission Fruit de Molière. Em 1984, Spacey participou da peça Hurlibur, onde rotacionou em cada papel masculino. Em seguida veio A Gaivota de Anton Tchekhov. Em 1986 ele participou da peça Slough em um teatro de Nova Jersey. Sua proeminência como ator de teatro começou em 1986, quando ele recebeu o papel de Jamie, o filho mais velho da família Tyrone, na peça Long Day's Journey into Night, escrita por Eugene O'Neill e dirigida por Jonathan Miller. Lemon iria se tornar o mentor de Spacey. Spacey fez sua primeira grande aparição na televisão na segunda temporada da série Crime Story, fazendo o papel de um senador americano da família Kennedy. Apesar de seu interesse ter se voltado ao cinema, Spacey se manteve ativamente envolvido na comunidade teatral.
Em 1991 ele ganhou um Tony por seu papel como tio Louie na peça de sucesso de Broadway Lost in Yonkers de Neil Simon. O pai de Kevin Spacey não estava convencido que seu filho pudesse ter uma carreira como ator, e não mudou de ideia até ele se tornar conhecido. Alguns dos primeiros papéis de Spacey incluíram um milionário excêntrico na série L.A. Law, participação da minissérie The Murder of Mary Fagan e na comédia See no Evil, Rir no Evil. Ele ganhou fãs após seu papel como o criminoso insano Mel Profit na série de televisão Nice Guy. Ele rapidamente desenvolveu uma reputação de ator que consegue fazer papéis coadjuvantes excêntricos e diferentes e foi chamado para papéis maiores, incluindo uma participação no filme de humor negro The Ref, um chefe de estúdio maligno de Hollywood na sátira Swimming with Sharks e um malévolo gerente de escritório no filme Glegary Glen Ross, ganhando críticas positivas. Sua performance do enigmático criminoso verbal Kenneth no filme The Usual Suspects o fez ganhar um Oscar de melhor ator coadjuvante. Spacey participou do filme de suspense de 1995 Seven, fazendo o papel do assassino em série John Doe depois de não ser mencionado nem na campanha publicitária nem nos créditos iniciais do filme. Seu trabalho em Seven, The Usual Suspects e Outbreak o fizeram ganhar uma homenagem na premiação da Sociedade de Críticos de Cinema do Texas em 1995. Ele comentou em 2013, "Eu acho que as pessoas apenas gostam do malvado em mim, por alguma razão. Elas querem que eu seja um filho da puta." Spacey fez o papel de um fiscal distrital egomaníaco no filme A Time Tokyo e fundou a Trigger Street Productions em 1997, com o propósito de produzir e desenvolver entretenimento através de vários tipos de mídias. Ele fez sua estreia como diretor no filme Albino Alligator. O filme foi um fracasso de bilheteria, arrecadando apenas $309.379 com um orçamento de $6 milhões, mas os críticos elogiaram a direção de Spacey. Ele também fez dublagem no filme Vida de Inseto da Pixar, fazendo a voz de Hopper, líder da gangue dos gafanhotos. Spacey ganhou um Oscar de melhor ator por seu papel de um pai depressivo no filme de 1999 American Beauty. No mesmo ano ele foi honrado com uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood. Spacey ganhou o prêmio de melhor ator Laurence Olivier e ganhou outro prêmio Tony em 1999 pela peça The Iceman Camath. Ele fez o papel de um professor de escola primária traumatizado no filme Pay It Forward, um paciente em um manicômio que pode ou não ser um extraterrestre em capa Axel cantor Bob Dylan em Beyond the Sea. Beyond the Sea era um projeto sonho de longa data para Kevin Spacey, que teve o papel de ator, co-roteirista, diretor e coprodutor na biografia musical sobre a vida de Dylan e a sua relação com a atriz Sandra Dee. Encarando pouco interesse nos Estados Unidos, Spacey viajou até o Reino Unido e a Alemanha para conseguir fundos para a produção. Praticamente todo o filme foi feito em Berlim. Spacey forneceu sua própria voz para a trilha sonora de Beyond the Sea e apareceu em diversos concertos de homenagem a Dylan no tempo do lançamento do filme. Ele recebeu em sua maioria análises e comentários positivos em relação à sua cantoria, assim como uma nomeação a um Globo de Ouro por sua performance. No entanto, foi criticada a diferença de idade entre Dylan e Spacey, onde críticos disseram que Spacey era muito velho para fazer o papel de Dylan de modo convincente, particularmente no início de carreira do cantor mostrado no filme. Spacey apresentou o show Saturday Night Live 2 vezes, primeiramente em 1997 com o convidado musical Beck e convidados especiais Michael Palin e John Cleese do programa de comédia britânico Monty Python's Flying Circus e novamente em maio de 2006 com a convidada musical Nelly Furtado. Em 2006, Spacey assumiu o papel de Lex Luthor no filme de super-heróis Superman Returns do diretor Bryan Singer. Ele estava definido para voltar a interpretar o papel na sequência que seria lançada em 2009, mas a série foi relançada em 2013 no filme Man of Steel.
Jesse Eisenberg desde então é o substituto de Spacey no papel de Luthor para a sequência de Man of Steel Batman v Superman, Dawn of Justice a ser lançada em 2015. Spacey também apareceu no filme Edison lançado direto em vídeo em 2006. Em 2008 ele fez o papel de um professor do MIT no filme 21, A Última Cartada. No começo de 2010, Spacey foi até a China para protagonizar o filme de comédia Inseparable do diretor Dai Li, se tornando o primeiro ator de Hollywood a estrelar um filme totalmente chinês. Spacey é bem conhecido em Hollywood por suas imitações. Quando ele apareceu no programa Inside the Actors Studio, ele imitou, a pedido do apresentador James Lipton, James Stewart, Johnny Carson, Katharine Hepburn, Clint Eastwood, John Gielgud, Marlon Brando, Christopher Walken, Al Pacino e Jack Lemmon. Como um jovem ator na cidade de Nova York, ele costuma usar suas habilidades de imitação para fingir ser o filho de Johnny Carson para obter entradas grátis para a discoteca Studio 54. O álbum Forever Cool de 2007 da Capitol Records me apresenta o dueto de Kevin Spacey com o finado Dean Martin em duas músicas, Ain't That a Kick in the Head e King of the Road. Spacey é o patrono do Shakespeare Schools Festival, uma ação de caridade que permite estudantes do Reino Unido a participarem de peças baseadas nas obras de Shakespeare em teatros profissionais. Ele também se senta na cadeira de diretor da Motion Picture and Television Fund. No dia 18 de março de 2011, foi anunciado que Spacey iria representar o papel de Frank Underwood na série original da Netflix House of Cards. Ele foi nomeado para um Emmy do Prime Time de melhor ator em série dramática no Globo de Ouro de 2013, se tornando o primeiro ator nomeado do Emmy por um papel de uma série online. Ele eventualmente ganhou o Globo de Ouro de melhor ator em série dramática no Prêmios Globo de Ouro de 2015 por seu papel na segunda temporada de House of Cards. Em fevereiro de 2003, Spacey anunciou que ele iria retornar a Londres para se tornar o diretor artístico do Old Vic, um dos teatros mais antigos da cidade. Aparecendo numa conferência de imprensa junto de Judi Dench e Elton John, ele prometeu se apresentar no palco e trazer seu grande talento. Spacey se comprometeu a se manter no posto por 10 anos. A primeira temporada de Spacey começou em setembro de 2004 e abriu com a peça Cloaca de Maria Guzzo, dirigida por ele, onde teve críticas mistas. Na temporada de 2005, Spacey fez sua estreia de Shakespeare no Reino Unido, com boas críticas, no papel principal de Richard II, dirigido por Trevor Noah. Na metade de 2006, Spacey disse que ele estava tendo o melhor tempo de sua vida trabalhando no Old Vic. Naquele ponto em sua carreira ele disse tentar coisas que eram muito maiores e fora dele mesmo. Ele estrelou em papéis nas produções de National Anthems de Demis Immicent e de Philadelphia Story de Philip Berry. Na temporada de 2006, Spacey sofreu um grande revés com uma produção de Resurrection Blues de Arthur Miller, dirigido por Robert Altman. Apesar do elenco de estrelas e o roteiro de Miller, a decisão de Spacey de atrair Altman para o palco se provou desastrosa. Após um período de ensaio cheio, a peça estreou com duras críticas e fechou em apenas algumas semanas. Mais tarde no mesmo ano, Spacey estrelou na peça A Moon for the Misbegotten de Eugene O'Neill, junto de Callum Meaney e Eve Best. A peça recebeu excelentes críticas e foi transferida para Broadway em 2007. Para a primavera da temporada 2007-08, Jeff Goldblum e Laura Michelle Kelly se juntaram a Spacey como 3 personagens na peça Speed the Plow de David Marmot. Em janeiro de 2009, ele dirigiu Complicit de Joey Sultan, com Richard Dreyfuss, David Suchet e Elizabeth McGovern. Em setembro de 2009, Trevor Noah dirigiu Spacey em um relançamento de Inherit the Wind. Spacey fez o papel do advogado de defesa Henry Drummond. Sam Mendes dirigiu Spacey na peça de Shakespeare Richard III,
Spacey representou o papel principal de Richard III da Inglaterra. O show começou em junho de 2011, fazendo uma tour mundial até chegar na cidade de Nova York no começo de 2012. Em março de 2014, foi anunciado que Kevin Spacey faria uma peça de apenas um personagem para celebrar seus 10 anos como diretor artístico no Old Vic. Após várias acusações de assédio e assalto sexual feitas contra Spacey no final de 2017, várias empresas cortaram laços com ele e cancelaram vários projetos que o autor iria participar. Spacey foi premiado como Doutor das Letras, honoris causa da Universidade South Bank de Londres em novembro de 2005. Em junho de 2008 ele foi apontado como professor visitante de Cameron McIntyre na Faculdade Street Catherine da Universidade de Oxford, sucedendo Patrick Stewart no posto. Ele foi oficialmente recebido no dia 13 de outubro de 2008. No dia 3 de novembro de 2012, Spacey recebeu a Ordem do Império Britânico por Príncipe Charles na Clarence House em nome da Rainha Isabel por seus serviços ao drama. Um artigo de 1999 no jornal Sunday Times afirmou que o caso de amor de Spacey com a atuação, a ausência de uma parceira visível na vida de um atraente homem de 40 anos e as asserções da revista Esquire colocadas 2 anos antes resultaram no entendimento que Spacey deveria ser gay. Spacey respondeu aos rumores dizendo à revista Playboy e a outros entrevistadores que ele não era gay, e falando para Leslie White da Sunday Times: "Por muito tempo eu escolhi não responder a essas perguntas por causa da maneira com que elas me eram feitas e porque eu nunca conversei com alguém que eu confiasse, então por que eu deveria? Recentemente eu resolvi participar porque é um pouco duro para as pessoas que eu amo." Em uma entrevista para a revista Gotham, Spacey disse: "Eu apenas nunca acreditei em ser mesquinho em relação à minha vida por publicidade. Eu não estou interessado em fazer isso. Eu nunca vou fazer isso. Eles podem fofocar o quanto quiserem, eles podem especular o quanto quiserem. Eu apenas acredito que exista uma vida pública e uma vida pessoal. Todo mundo tem o direito a uma vida pessoal, não importa qual profissão a pessoa tenha." Em 2000, levou a sua namorada de vários anos para o Oscar e agradeceu a ela em seu discurso de aceitação do prêmio de melhor ator. Reportagens em 1999 e 2000 sugeriram que ela era uma supervisora de script chamada Diane Dreyer. Em setembro de 2006, Spacey disse que tinha intenções de obter cidadania britânica assim que a oportunidade estivesse disponível. Ele é democrata e amigo de Bill Clinton, tendo se encontrado com ele antes do início da presidência. Ele descreveu Clinton como uma luz brilhante no processo político. De acordo com o Federal Election Commission, desde 2006, Spacey contribuiu com $42 mil para candidatos e comitês democratas. Em setembro de 2007, se encontrou com o então presidente venezuelano Hugo Chávez. Spacey não conversou com a imprensa sobre o encontro, e horas mais tarde visitou o estúdio de cinema do governo Villa del Cine. Em dezembro de 2007 ele apresentou junto de uma turma o Nobel Peace Prize Concert. Em outubro de 2017, Spacey assumiu a sua homossexualidade após ter sido acusado de assédio sexual por parte do ator Anthony Rapp. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.